Se for terra fértil, tem semente boa do céu, hein? Amém, querido? Glória a Deus. Vamos orar? Coloque de pé, em nome de Jesus. Vem para cá, evangelista. Encosta aqui. Deus vai te usar poderosamente. Você não veio aqui em vão, querida. Você não veio em vão. Tem terra fértil aí, precisando dessa palavra que Deus colocou já no teu coração. E essa palavra vai ser como flecha, que tem vidas que precisam dessa palavra, e vai mudar a história. E é nesse tempo, e você vai ouvir falar. Você lembra daquela palavra que você ministrou, que Deus deu para você? Está fazendo fruto. E isso vai acontecer aqui. Por isso, oremos. Pai de poder e graça, eu quero te louvar e bendizer o teu nome. Eu quero entregar nas tuas mãos agora, Senhor, a tua filha, Senhor, e eu peço a ti, Senhor, guarda ela, Senhor. Acampa os seus anjos, Senhor, ao redor, Senhor, da tua filha, ó Pai, que ela vai ministrar a tua palavra, Senhor. Por isso, ó Pai, que a tua palavra, Senhor, possa fluir, Senhor, nos nossos corações aqui nessa noite, ó Pai, enquanto ela ministra a tua palavra, Senhor, o Senhor possa estar guardando a casa dela, Senhor, guardando o filho, guardando o esposo, Senhor. Acampe os seus anjos, Senhor, em nome de Jesus. Blinda, Senhor, o casamento, Senhor, da tua filha, Senhor. Blinda a família da tua filha, visita agora, Senhor, nesse exato momento, ó Pai, a qual, Senhor, ela está, Senhor, diante do teu altar, Senhor, que o Senhor possa paralisar, Senhor, toda investida de Satanás, ó Pai, contra a vida da tua filha, Senhor, e que tu possa estar honrando, Senhor, em nome de Jesus, a tua filha, e usa ela, Senhor, com poder e grande glória sobre este lugar. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. As palmas louvam ao Senhor e receba a serva dele em nome de Jesus. Que hora? Fique em paz aqui. Deixa Deus te usar. Até meia-noite. Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Eu me encontro assim bastante alegre. Eu confesso, irmãos, que eu havia me enganado com a data. Porque eu tinha marcado dia 29 de fevereiro. E essa semana foi uma semana tão corrida, tem sido e vai continuar sendo. Tenho prova também domingo. Eu tenho uma semana completamente assim cheia, né? E pra gente que trabalha fora é bastante difícil. E quando assim, eu combinei com a Cíntia assim, como ela me ligou me agendou com bastante antecedência, eu falei, Cíntia, quando chegar próximo, você me lembra. Essa semana ela tudo certo para quinta, eu quase desmaiei, né? Falei, meu Deus, essa semana tá tão puxada nessa quinta. Aí eu voltei para nossas conversas, eu falei, ela pôs 22, eu falei, amém, Cíntia, tá tudo certo, pela fé tá certo, né? Mas nós estamos aqui para a glória do Senhor, né? Os irmãos podem se assentar, amém? Eu gostaria de estar aqui justificando primeiramente, irmãos, a questão do evangelista, porque assim, eu e a Cíntia, nós nos conhecemos, né, no mesmo ministério. Quando ela disse assim, 30 anos, irmãos, é isso mesmo, tá? Nós temos umas idadezinha aí, bem avançada, tá? Não é o que parece ser. Mas, enfim, nós já nos conhecemos há mais ou menos uns 30 anos no ministério, e mais ou menos vai fazer 3 anos... E eu realmente fui erguida como evangelista pela misericórdia de Deus. Mas quando assim o Senhor colocou no meu coração para mim sair, foi logo assim que a Cíntia veio para cá, eu também. Mas foi uma coisa que eu não esperava, irmãos. Deus assim preparou e foi algo assim muito rápido. E quando eu me apresentei na nova igreja, que é próximo da minha casa, porque eu moro em Aricanduva, eu até falei com o meu pastor antes de sair. Eu falei, pastor, eu não vou levar carta. Eu não quero ser apresentada como evangelista, eu vou chegar como membra lá naquela igreja e eu quero que o meu pastor me receba como membra, né? E eu quero que ele me observe. Porque, irmãos, eu não faço questão de título. Eu creio que Deus, quando Ele quer levantar, Ele levanta. E eu fui para o ministério, nós saímos do ministério Assembleia de Deus Jair Carvalho e eu estou agora congregando na Assembleia de Deus, Ministério Hebron. E quando eu cheguei lá, eu orei a Deus, irmãos, foi a primeira igreja, eu não fiquei procurando igreja, eu falei, Senhor, eu quero diretamente numa igreja e ali eu quero ficar, eu não vou ficar rodando igreja não,
né? Porque a gente sabe que não existe igreja perfeita. Perfeita é Jesus, né? Começando por mim mesma. E eu, na primeira igreja que eu sentei ali, fiquei, eu falei, aqui que eu quero ficar, é uma rua após a minha casa. E eu me apresentando ali para o pastor, conversei, expliquei toda a minha situação, minha vida, eu falei, pastor, eu quero ser membra, eu vim aqui como membra, eu não quero ser evangelista, até porque lá, né, não existe esse ministério de evangelismo, de evangelista, né, é um ministério pequeno, e eu falei, eu aceito ser membra, o Senhor vai ficar me observando, e a oportunidade que o Senhor quiser me dar, fique à vontade, né? E assim foi, para a glória de Deus, e Ele realmente me levantou como obreira, porque não tem jeito, né? Quando você tem chamado, você não consegue ficar muito parado. Eu sou professora de escola dominical, líder dos adolescentes, também, para a glória de Jesus, trabalho na intercessão, e assim tem sido desta maneira. Então, hoje, o evangelista, para mim, me pesa, parece que eu estou mentindo, né? Parece que eu estou mentindo. Então, eu sou simplesmente membra para a glória do Senhor, serva para servir, né? Nós somos, irmãos, nós somos como bombril, 1001 utilidade, 1001 utilidade, eu sempre falo isso, pastor, se precisar lavar, limpar, correr, vamos comprar, vamos fazer, vamos vender, estamos aí, né? Porque não é o título que vai nos impedir de fazer com que a obra de Deus avance, amém? Então eu sou grata a essa oportunidade de estar aqui, realmente, a primeira vez que eu vim aqui, a irmã Cíntia não pôde estar, foi um mistério de Deus, né? Ela me convidou tudo e no dia mesmo, essa mulher, quando eu ligo para ela para ver se está tudo certo, Cíntia, ela, estou internada. Eu falei, misericórdia. Falei, então não vou. Ela falou, não, você vai sim, já tá, a igreja está esperando. E assim foi, irmão. Então é mistério de Deus, né? Deus, ele tem as suas formas de trabalhar. Eu só gostaria de contar rapidamente aqui, eu estou de olho no relógio, irmãos, eu não vou passar do horário. Porque eu e a Cíntia, nós somos assim, eu fui líder e ela foi a liderada, eu era líder de mocidade. Irmãos, não sei porquê, mas eu tenho mistério com mocidade, com adolescência, comigo, eu só fico nessa etapa, né? E eu, quando eu mudei de igreja, falei, agora eu vou mudar, né? Vou para outra área, eu achei que ia trabalhar com irmãs. Quando cheguei lá, a líder, não tinha líder nos adolescentes. Quando eu olhei, eu falei, não, Jesus, não é possível. Eu já comecei nem a olhar mais para os adolescentes, eu olhava os adolescentes sozinhos, com cara de triste, né, quase que abandonado, querendo sair da igreja, mãe triste. Eu falei, não é possível, Jesus. E não deu muito tempo, lá vai a Alessandra, né, liderar os adolescentes. E eu e a irmã Cíntia, nós tivemos essa oportunidade, porque eu tive a oportunidade de liderar o grupo de mocidade na época, e a Cíntia fez parte dessa mocidade. Então, nós tivemos muito avanço aí, muito crescimento, aprendemos muito, buscamos junto muito. Irmãos, pensa, né? Nós praticamente começamos com o culto no lar. A nossa igreja, ela se iniciou com o culto no lar. E dali, sim, né? Conforme foi crescendo, né? Cada dia uma campanha num lugar e aquele monte de pessoas se unindo, e não tinha igreja, e não tinha, né? Não tinha nem obreiro para ajudar na época, né? Era só uma irmã ali lidando com novos convertidos e o povo aceitando Jesus, até que, de repente, desse grupo no lar, se formou uma igreja, que foi a igreja de Jair Carvalho 2. Então, nós temos muita caminhada, muita história. E quando eu saí da Jair Carvalho 2, eu já estava liderando a filha dela. Olha isso. Misericórdia, né, irmãos? Então, o negócio é sério comigo, com o adolescente e com mocidade. E eu fico feliz de ver a Cíntia hoje aqui, né, também na frente do trabalho, né, nosso irmão Cleiton também, que esteve conosco ali na Carvalho 2. É uma grande bênção para mim ver que eles estão aqui, né, dando sequência na obra do Senhor. Livro de 2 Samuel. Não vou cansar a igreja, mas o Senhor colocou uma palavra no meu coração. Livro de 2 Samuel, capítulo 21. Eu quero estar lendo, vou pedir para os irmãos apenas acompanhar. Livro de 1 Samuel, capítulo 21, eu vou ler a partir do verso 1. Amém? Todos encontraram? Eu vou lendo para não tomar tempo, tá? 2 Samuel, capítulo 21, a partir do verso 1. Amém? E diz assim: E houve, em dias de Davi, uma fome de 3 anos, de ano em ano. E Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: É por causa de Saul,
é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou: ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. E os filhos de Israel lhe tinham jurado. Porém Saul procurou feri-lo no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Disse, pois, Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que satisfação vos darei, para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem por ouro que temos questão com Saul e com a sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E disse ele: que é, pois, que quereis que vos faça? E disse ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel, e de seus filhos, se nos dê 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei: eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor, que entre eles houvera entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, Armone e Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meulatita, e os entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. E caíram estes 7 juntamente e foram mortos nos dias da cega, nos dias primeiros do princípio da cega da cevada. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de cilício e estendeu-lo sobre uma penha, desde o princípio da cega, até que destilou a água sobre eles do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. E foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seus filhos, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram da rua de Bet-seã, onde os filisteus os tinham pendurado. Com os filisteus feriram Saul em Gilboa, e fez subir dali os ossos de Saul, os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Até aqui, irmãos. Aqui nós temos a oportunidade de contemplar uma história de uma mulher. E essa mulher, a Bíblia nos diz que ela foi concubina do rei Saul. A palavra de Deus nos diz que um dia Deus escolheu Saul para ser rei, para reinar sobre Israel. Mas devido à sua desobediência, a arrogância tomou conta da vida de Saul. Ele acabou se afastando do plano e da vontade de Deus. Aí Deus decide o quê? Tirar Saul do reino, e Deus mandou o profeta Samuel ungir Davi. Interessante que a Bíblia fala dessa mulher Rispa, que ela foi concubina do rei. Ela teve 2 filhos. Porém, com o passar do tempo, quando Saul morreu na guerra, a Bíblia diz que depois disso, passado-se um tempo, já no reinado de Davi, houve um período de seca. Esse período durou-se por 3 anos. A cidade, a região e toda uma população passaram o quê? A sofrer fome. E foi algo muito grave. E o que me chama a atenção nessa passagem, irmãos, e a Bíblia ela nos alerta, que foi a partir dessa gravidade de fome que a terra estava passando, que Davi decidiu buscar o Senhor. E eu quero aqui abrir um parênteses já a partir dessa passagem, a partir dessa palavra. Porque, irmão, muitas das vezes Deus ele nos dá sinal. E foi o que aconteceu naquela época. Deus ele deixou um sinal ali para aquele povo, para mostrar que algo estava errado. Porém, a Bíblia diz que passou 3 anos, foi 3 anos de fome naquele lugar.
para que o rei Davi viesse buscar ao Senhor e procurar saber com o Senhor o que estava acontecendo. Irmãos, eu quero dizer uma coisa nesta noite. Muitas das vezes Deus, ele nos deixa sinal. Ele até não fala, mas ele deixa sinal, para que a gente venha entender que é necessário falar com ele. Eu prestei atenção em muitas coisas que foram faladas nesta noite, e principalmente na questão da renúncia. E é isso que o Senhor, ele tem colocado no meu coração. Porque muitas das vezes, irmão, nós vamos nos apegando em tantas coisas, né? Vamos tentando dar o nosso jeitinho, vamos tentando resolver de outras formas. Mas tem momento, irmãos, que nós temos que renunciar a tudo. Peraí, alguma coisa está errada, alguma coisa está fora do lugar. Eu preciso descer e falar com Deus, porque é Ele que realmente vai me dar a resposta certa e vai me dar a direção para mim saber agir. Foi o que acabou acontecendo. 3 anos de fome naquele lugar. A população ali padecendo. Quando a Bíblia diz que quando o rei Davi fala com Deus, Deus ele dá resposta. Foi por causa de rei Saul. Foi por causa daquela casa sanguinária. A Bíblia, ela deixa tudo muito claro que Davi, ele foi o quê? Acertar as contas. Irmãos, tem momento que tem pendência lá atrás na nossa vida e nós não sabemos, e nós vamos sofrendo consequência. Tem muitos lares, irmãos, que a casa está sofrendo consequências de coisas que ficaram passadas. Peraí, aconteceu, deu errado, eu xinguei, eu briguei, eu bati a porta, eu saí de casa, eu fugi, peguei minha mala, né? E peraí, eu vou criar tudo novo, mas peraí, tem algo para arrumar lá. E a consequência, ela vai te alcançar. Então, a Bíblia diz que o povo estava passando ali no tempo do reinado de Davi, era já consequência do reinado de Saul. Mas tinha que ser consertado. Tinha que ser consertado. Quando o rei Davi soube, a Bíblia diz que ele foi até o povo gibeonitas. Irmão, tem momento que a gente tem que deixar o orgulho de lado. Tem momento que a gente tem que deixar o culpado de lado. Ah, mas não fui eu, vai lá. Porque o povo estava morrendo de fome. Não havia prosperidade naquela terra. Precisava consertar aquilo que estava errado lá atrás. Então é interessante porque quando a Bíblia diz que quando o rei Davi chega diante dos gibeonitas, ele pergunta o que ele poderia fazer para ajudar, para consertar o erro do rei Saul. E eles são muito claros, eles falam assim, olha, eu não quero prata, eu não quero ouro da casa de Saul. Eu não quero de maneira alguma estar afetando o povo de Israel, mas eu quero simplesmente 7 descendentes de Saul. Eu quero que 7 descendentes de Saul sejam mortos. Essa foi a petição do povo gibeonitas. Mais do que nunca, aí está a questão, irmãos. E aí nós vamos entrar na palavra, aquilo que realmente o Senhor ele quer falar. Porque a Bíblia diz que o rei Davi, ele escolheu a dedo, olha, você, você, você e você. Só que ali havia pessoas inocentes. E muitas das vezes, irmãos, acontecem coisas nas nossas vidas, e nós sabemos que nós somos inocentes, mas o Senhor, ele permite. E nós precisamos estar preparados. E nós precisamos ter fé, para suportar aquilo que o Senhor permite que venha sobre as nossas vidas. Sabe por quê, irmãos? Porque em tudo Deus, ele tem uma lição para nós. Ele quer nos ensinar. Parece que não, parece que no momento difícil, parece que no momento da desgraça, parece que no momento da miséria, a gente vai morrer. Não, Deus ele nos faz crescer. Só que nós não conseguimos entender neste momento. A Bíblia diz assim que o rei Davi, ele escolhe a dedo. E escolhendo a dedo, ele escolhe os 2 filhos de Rispa, desta concubina de Saul. Olha o interessante da vida desta mulher. A Bíblia diz que ela foi concubina de Saul, ela não foi esposa. Mas ela já tinha alguns direitos. Por quê? Porque uma concubina, ela tinha direito a ter a sua casa, ela tinha moradia, né? Ela tinha alimentação, e logicamente os filhos ele iria herdar com os filhos de Saul. Então eu fico imaginando aquela mulher que pelo menos como qualquer mãe pensa assim, poxa, meus filhos já estão garantidos na vida. Eu penso naquela mulher que já sonhava alto, poxa, meus filhos vão andar junto com os filhos do rei, está tudo muito bem, né? Ela com certeza educando ele muito bem, porque era filho do rei, dando muitos bons conselhos, porque era filho do rei,
né? Então aquela mulher realmente estava vivendo uma fase muito boa. De repente vem a notícia: rei Saul morre. Não tem problema, porque a Bíblia diz um pouquinho mais para frente que um dos capitães de rei Saul acaba o quê? Se casando com ela. Então ela continuava com uma vida boa. Só que de repente, irmãos, vem uma notícia: pegaram o seu filho, Rispa. A história de Rispa simplesmente muda da água para o vinho. E quantas das vezes, irmão, nós estamos dentro da igreja, nós ouvimos o evangelho, nós passamos a conhecer a Jesus, passamos a amar ao Senhor, a gente vê renovação na nossa vida, começamos a testemunhar, mas de repente vem uma história que vai mudar toda uma trajetória. E é nessa hora que muitos dizem assim: Deus não está comigo, Deus não está neste negócio. Mas eu quero dizer uma coisa nesta noite: o Senhor quer nos ensinar que tem coisas que Deus, Ele nos permite presenciar, participar, para que a gente venha crescer. E assim foi. Eu fico imaginando a situação e o coração daquela mulher quando dizem assim: pegaram os seus filhos e vão enforcar-o ali em cima no monte. É muito interessante porque a Bíblia diz que imediatamente essa mulher foi até lá, ela foi ao encontro. E ela contemplou toda essa tragédia. Porém, ainda que ela quisesse falar, não havia ouvidos para ela. Ela podia gritar, ela podia espernear, ela podia justificar que os filhos dela não tinham culpa, que o problema era do rei, que era coisa do passado, mas não tinha ouvidos para ela. Ela teve que suportar aquela situação sozinha, porque em nenhum momento a Bíblia diz que o seu esposo, que o capitão estava junto com ela, em nenhum momento, mas ela estava lá, contemplando os seus filhos amarrados, contemplando a forca, né, e os seus filhos sendo preparados para morrer. Mas através de tudo isso, a Bíblia diz que ela colocou um propósito no coração. Já que não adianta eu falar, já que não adianta eu justificar, já que não adianta eu implorar, a sentença já está marcada, eu vou ficar aqui protegendo. Mesmo depois de mortos, eu não vou permitir que nenhuma besta fera venha acabar com a carne dos meus filhos. Ela colocou um propósito no coração. E muitas das vezes, irmãos, Deus, Ele permite que algo muito sério aconteça nas nossas vidas para que a gente saia da zona do conforto. E isso foi falado nesta noite. Irmãos, as coisas muitas das vezes são tão visíveis, estão acontecendo nas nossas vidas e a gente vai deixando. Ah, não, depois eu dou um jeito. Ah, estão brigando ali do lado, mas não tem problema, depois a gente vê. Ah, qualquer coisa a gente muda de casa, né? Ah, não está dando certo nesse serviço, eu pulo para outro, afinal de contas eu sou estudado. Não, mas nem sempre as coisas são desse jeito. O Senhor está nos chamando para um particular. Ele quer falar conosco assim como Ele falou com o rei Davi. Ele quer falar cara a cara. Ele quer que nós entendamos o trabalhar dele. Ele quer nos orientar como nós temos que fazer e como que nós temos que trilhar. Só que muitas das vezes, irmão, a gente vê a situação. Ah, não, isso é normal, daqui a pouco vai passar. Foi assim, o rei Davi foi vendo. O povo está passando fome. O povo está passando fome, as coisas não estão melhorando, e o tempo está passando, e o povo está se queixando, e vai para um lado, não tem comida, vai para um lado, a plantação não pega. Muitas das vezes nós fazemos isso, nós estamos vendo, os sinais estão diante de nós, mas nós achamos que vai resolver de um jeito ou de outro. Irmãos, nós temos que nos atentar, porque Deus, Ele dá sinal, e Ele dá sinal visível. Olha o que a palavra de Deus, Ele nos diz. Essa mulher, depois que realmente enforcaram os seus filhos, que foram no total 7, 2 de Rispa, e a Bíblia diz que 5 foi de Merabe, irmã de Mical, filha de Saul, tá? Escolhido por Davi. Estavam todos mortos, mas a Bíblia diz assim que de repente ela pega um pano de saco e ela ali faz a sua cabaninha. Ela não volta para sua casa. Irmão, a dor era tão grande, o desespero era tão grande, que para ela tudo que ela havia conquistado lá atrás já não tinha mais valor.
ela estava tão convicta e firme no propósito dela, que ela ficou ali em cima de uma pedra, dormindo em cima de um pano de saco. Eu estava pesquisando o período, o tempo que ela ficou lá, foi mais ou menos um período de 6 meses. Mais ou menos 6 meses que ela ficou nesta condição. Ela não arredou o pé. Sabe o que eu quero dizer e o Senhor colocou no meu coração? Muitas das vezes, irmão, nós fazemos propósito com o Senhor. Porque a gente vê que nós precisamos de uma vitória, precisamos de uma bênção, o nosso lar está precisando de um milagre de Deus e nós fazemos propósito. Mas são propósitos tão curtos. Nós não conseguimos prosseguir. Eu vou fazer uma semana de jejum. No segundo dia eu já desisto. Eu vou fazer uma campanha de oração. No terceiro dia já não deu certo, estava com dor de cabeça, não fui. Como é fácil a gente desistir. Mas essa mulher não. Ela realmente renunciou tudo, não teve nada que a parasse em perseverar no seu propósito. Ela colocou no seu coração que ela ia perseverar, que ela ia proteger o corpo dos seus filhos, e ali ela ficou. Irmãos, não é fácil, porque a situação dela, ela via simplesmente o sonho da vida dela pendurado, sem vida. E muitas das vezes, irmão, você fez plano, você fez projeto, você orou, você até alcançou bênçãos, e de repente você vê perder a sua bênção. E quantos por causa disso têm saído de igreja? Porque não têm entendido o propósito de Deus. Poxa, meu casamento foi desfeito, eu vou sair da igreja. Poxa, eu perdi minha casa, eu vou sair da igreja. Poxa, perdi meu carro, eu vou sair da igreja, porque foi sonho, porque o Senhor deu e agora eu perdi. Irmãos, entenda o processo de Deus. Existe momento que Deus permite, sim. A Bíblia mesmo nos fala de Jó. Jó também passou por isso. Mas isso não fez com que ele se afastasse da presença de Deus. E assim foi essa mulher. Olha a situação dessa mulher. Eu fico imaginando, a Bíblia diz assim, que ela ficava o quê? Atento para que as aves do céu não viessem de maneira alguma comer a carne dos seus filhos que estavam pendurados. Então pensa se essa mulher conseguia dormir. Pensa se essa mulher conseguia ter uma noite de descanso. Mesmo que ela estava com o pano estendido lá, mesmo que chegava ao anoitecer, mas ela tinha a preocupação, qualquer barulhinho ela ficava atenta. Essa mulher conseguia dormir? Não. Quantas das vezes, irmãos, nós passamos por luta que nós perdemos o nosso sono? Quantas pessoas falam, eu não estou conseguindo dormir porque eu estou passando luta, estou passando dificuldade, eu não consigo dormir. Irmãos, é um processo. Entenda que o Senhor está permitindo, mas Ele quer que você fique na oração. Ele não quer que você desfaleça, Ele não quer que você fique à toa. Eu não consigo dormir, e eu vou ficar reclamando da vida, e eu vou ficar no WhatsApp falando com alguém. Não, é na oração. Faça propósito com o Senhor, aprenda com o Senhor, cresça com o Senhor, irmãos. É para crescer com o Senhor. Existe situação que o Senhor nos faz o quê? Sair do comodismo. Por quê? Porque nós achamos que nós conseguimos tudo. Eu tenho o Senhor, eu tenho tudo. Temos sim, mas Ele quer que principalmente nós tenhamos o relacionamento íntimo com o Espírito Santo de Deus. É isso que Ele quer, que nós venhamos crescer espiritualmente e entender o propósito dEle. Então essa mulher não conseguia dormir, ainda que ela tinha preparado um paninho ali para ela descansar, para ela deitar, mas ela não podia, porque a todo momento ela ouvia um barulho de animais, e nós sabemos que toda a carne que está empodrecida, irmãos, ele realmente atrai. Ele atrai bicho, ele atrai animais. Então pensa essa mulher o tempo todo tendo que afastar, tendo que estar enxotando as aves, tendo que estar jogando pedra nos animais. Para quê? Para que não viesse comer o corpo dos seus filhos. Irmãos, quantas das vezes nas nossas vidas nós estamos assim? Nós estamos vendo que a nossa casa está pendurada, os nossos filhos estão querendo se afastar, ou já se afastaram. Quem sabe o seu marido ou a sua esposa também está fraco na fé, ou já se afastou, e você tem que ficar enxotando. Peraí, é conversinha errada, é atitude errada, é amizade errada, e eu vou na oração. Senhor, eu não aceito. Senhor, afaste essa amizade. Irmãos, é dessa forma. Irmãos, é dessa forma. Aqui está a nossa irmã Cíntia, o irmão Cleito, que conhece o meu esposo, que também era evangelista, e hoje está afastado, mas eu creio que o Senhor, tem obra e ele vai voltar. Mas, irmão, hoje eu fico na situação de rispa. Senhor, quando eu vejo, afasta essa amizade.
Senhor, tira essa amizade. Senhor, tira. Se essa porta de emprego não está servindo, pode fechar a porta de emprego. Nós seguramos as pontas. É dessa forma. Rispa fazia isso. Quando ela via perigo, opa, espera aí que eu já estou com um paninho, eu já estou afastando aquele bicho. Quando você vê que o seu filho está na rebeldia, é adolescente e não quer, opa, joelho no chão, jejum, oração, conversa. Outro dia, meu filho, eu sempre chamo atenção, tem 9 anos apenas, mas eu estou sempre chamando atenção, e aquela fase da preguiça, filho faz, olha a rebeldia, obedece a mamãe. Aí um dia ele falou para mim assim, do nada, ele estava na igreja, saímos da igreja, ele falou, ai mãe, eu vi alguma coisa passar nos meus olhos. Eu falei, eu fico só olhando, que eu gosto de ouvir, porque aí eu, aproveito. Parece que passou, não sei, parece que é um vulto. Eu falei, ele falou, me deu um arrepio. Eu falei, o que você fez? Ele, eu falei com Jesus. Falei, ótimo, tá bom, é isso mesmo. Aí quando chegar em casa a gente vai orar, eu vou orar com você, eu vou orar, mas assim, fecha as brechas, tá? Quando a mamãe fala as coisas, obedece, porque a desobediência se abre a porta. Então, irmãos, a gente tem que ficar atento, é criança, mas espera aí, vai entender, observa, olha o comportamento, olha a conduta. Por quê? Porque as aves estão louquinhas para picar, os animais estão louquinhos para matar. E hoje em dia, irmãos, é o que mais se tem, atração. Lá fora, atração. Então, nós temos que ficar como rispa na torre da vigilância. A Bíblia diz o quê? Que ela se preocupava muito com o quê? Também os animais noturnos, que são os piores. Porque além de querer pegar a carne que estava ali, poderia também atacá-la. Então, irmão, muitas das vezes, nós também temos... Por que nós temos que ficar nos pés do Senhor? Porque é desgastante. Pensa a situação daquela mulher que não conseguia dormir direito, que não conseguia se alimentar direito. Pensa como que estava a situação daquela mulher. Irmãos, uma vez eu passei uma luta. Pensa eu estou hoje no meu peso normal, sou magra, estou no peso normal. A luta me fez emagrecer tanto, mas era assim, irmãos. Eu estudava, eu fazia faculdade, eu tinha uma criança muito novinha, o marido já estava fora da igreja, e eu estava totalmente despreparada para aquela luta, porque eu não esperava aquilo, e ele foi perdendo tudo, foi perdendo carro, a casa estava quase para perder casa, irmãos, a minha casa virou assim de ponta cabeça, o marido foi mandado embora do banco, e eu tive que... Então, assim, eu mal dormia, eu ficava nas madrugadas orando, falando com Jesus. Foi uma fase que eu falei, espiritualmente eu estava muito forte, mas eu estava um palito, era roupa só que andava, e eu acordava para ir para a faculdade, levar filho, irmã, coisa de louco, mas foi ali que eu tive muita experiência com o Senhor. Eu tive a experiência de rispa, que muitos bens que eu tive no passado, para mim, perdeu-se o valor. Peraí, desapeguei. Eu preciso me apegar com Jesus, sabe por quê? Porque as aves, as aves do céu querendo pegar, querendo açoitar minha casa, querendo açoitar minha família, e eu tinha que cuidar de mim mesma, porque era a única que estava de pé. E muitas das vezes, irmãos, os bichos, os animais, as feras do campo, quer pegar você também. Então você tem que ter toda essa fortaleza, e se não for em Cristo, irmãos, a gente não suporta. Não suporta. E essa mulher permaneceu na posição. A Bíblia diz que um dia, já estamos chegando ao final, chegou ao conhecimento do rei Davi, a situação dessa mulher. Porque eu fico imaginando assim, lendo essa passagem, eu fico imaginando assim, quando o rei Davi escolheu aleatoriamente os filhos para ser enforcado, ele jamais conhecia o histórico da mãe. Mas quando ele soube que essa mãe estava todo aquele tempo, naquele local, cuidando, zelando pelo corpo daqueles filhos que já não tinha mais nada, só tinha apenas os ossos, ele se compadeceu e ele foi lá e mandou retirar os ossos daqueles que estavam enforcados. Então, irmãos, parece uma história triste, mas eu vou te dizer uma coisa, é uma história que nos faz o quê? Nos posicionarmos em oração com o Senhor. Porque tem coisas que realmente Deus, Ele permite. Essa mulher, ela se sentiu honrada. Por quê? Porque com tudo, valeu a pena ela passar pelo que ela passou. Perseverar pelos ossos dos seus filhos. Porque ele foi tirado, a Bíblia diz, e ele teve o enterro digno que deveria ter. Muitas das vezes, irmãos, eu não sei qual é a sua petição. Eu não sei aonde te dói, aonde te faz descabelar diante do Senhor. Mas Deus, Ele honra.
Para ela, naquele exato momento, o que estava valendo simplesmente era o enterro do seu filho. Ela não queria mais ver a desonra de ver os seus filhos pendurados. Aquilo para ela estava sendo uma desonra. Sabe por quê? Porque muitas das vezes, irmãos, aquilo que para você é algo que ainda há jeito, a solução, para quem está do seu lado, não. Eu imagino que muitos deveriam ter chegado até ali e falado assim: sai dessa vida, sai daqui, já morreu, não tem mais jeito. Por que você está aqui? E quantas das vezes, irmão, você vai contar uma luta que você está passando, você vai contar o seu propósito, o seu período de jejum e de oração, e alguém vai dizer assim: não vale a pena, parte para outra, vira a página da sua vida, o Senhor tem coisa melhor para você. Quantas pessoas, elas não conseguem enxergar da maneira que você enxerga, mas muitas das vezes é Deus que coloca no nosso coração para que a gente venha perseverar. Muitas das vezes, irmãos, tem mulheres que estão perseverando na vida de homens que estão bêbados, que não dá mínima, que só dá trabalho. Mas a mulher está perseverando, sabe por quê? Porque Deus, Ele coloca no coração. E se Deus coloca no coração, irmão, nós temos que nos posicionar. Nós não podemos nos rebelar. Nós não podemos fazer como Saul, entrar na desobediência. Tem que se posicionar, pedir graça a Deus. Não é fácil, mas peça graça para que o Senhor venha te realmente dar a direção certa. Porque com certeza Deus, Ele tem obra na vida da pessoa. Pode estar bêbado, pode estar drogado, pode o filho estar nas drogas, pode o filho ter saído de casa feito as malas, mas se o Senhor coloca no coração que você tem que orar, que você tem que perseverar na oração, ainda que todos digam não vale a pena, continue. Continua, porque Deus, Ele honra. Então, muitas das vezes, irmão, Deus, Ele permite situação que você vai passar só. É como se você andasse na contramão da vida. Mas fecha a sua boca. Não conta para ninguém o propósito. Vai sozinho, vai com o Senhor, vai pedindo a Deus direção, como que tem que ser, como tem que fazer, E o Senhor, com certeza, Ele vai te dar a direção correta. Rispa, no final de tudo, ela conseguiu aquilo que ela queria, que era o enterro dos seus filhos. Ela não tinha mais outra opção. Existe um momento que nós não temos mais opção, mas mesmo assim nós podemos pedir algo. E o Senhor, Ele contempla. E o Senhor responde. Mas, irmãos, não conte para ninguém. Não conte para aquele que não tem a visão que você tem. Não conte para aquele que não tem o Espírito de Deus para te aconselhar, para te orientar, para te ajudar a ficar de pé. Porque as pessoas, muitas das vezes, querem facilidade. As pessoas querem facilidade. É como a nossa irmã pastora falou, né? Miojo. Crente miojo, essa aí eu não conhecia, já ficou aqui, é nova. É verdade, pessoas querem coisas fáceis, uma geração hoje que querem tudo para ontem, tudo para já, mas o Senhor não é dessa forma. Ele quer que nós sejamos crente raiz, e para nós sermos crente raiz, irmão, nós passamos por situações que realmente dói, que realmente arranca lágrima, que realmente faz a gente perder apetite, que faz a gente perder sono. Muitas das vezes nós passamos por isso, mas quando nós nos erguemos desse processo de humilhação que o Senhor permite, processo de humilhação, onde todo mundo vem e fala: olha lá, olha o filho de fulano, olha a esposa de fulano. É processo que todos veem e comentam, mas daqui a pouco o pessoal começa a falar: olha o que aconteceu. Ela perseverou. Ela perseverou. Então, irmãos, vale a pena aprender com o Senhor. Nada é em vão. Nenhuma luta é para a morte. De jeito nenhum. Ainda que seja humilhante. Sim, quantas das vezes eu falava para o Senhor: Senhor, está sendo humilhante para mim. Está sendo muito difícil. Por quê? Porque eu não sabia passar. Eu não conseguia lidar com a luta que eu vivi. Eu não sabia. Então, para mim, na época, estava sendo humilhante. Mas hoje eu já vejo diferente. Eu vejo que todos aqueles que contemplaram o meu momento de humilhação, hoje olham para mim e falam: olha, essa aí realmente é crente. Essa aí é crente. Então, irmãos, nós aprendemos com o Senhor. Não é o nosso conhecimento, não é a nossa inteligência. Não é nós. É o Senhor que nos ensina quando nós realmente nos prostramos, quando nós nos entregamos, quando nós renunciamos. Irmãos, não se apegue em nada, tudo é passageiro nessa terra. Um dia você pode estar numa grande empresa, amanhã você pode estar com nada. Um dia você pode estar com um grande carrão, mas isso não te faz e não te impede de continuar na posição do Senhor.
Porque chegou um momento, irmãos, que eu estava sem carro e arrastava filho de manhã. Vamos para a consagração com os adolescentes. Vamos para a consagração para a mocidade. E vinha de domingo de manhã, espera ônibus, aquela luta, pega ônibus, vai e volta, vinha com roupa, já ficava na minha mãe, já ficava para o culto à noite. Irmãos, que luta que eu vivi. Mas eu nunca parei. Porque eu tive que aprender por o Senhor. Eu não podia viver na dependência de bens materiais, que um dia vem e outro dia vai. Bens materiais, irmãos, não nos leva para o céu. É só para conforto aqui na terra. É só conforto aqui na terra. Mas desapega, porque um dia você pode ter, e um dia você não pode não ter. E o dia que você não tiver, continua dando glória a Deus, porque Deus, Ele cuida. Porque chegou um momento na minha vida, irmãos, que oficiais da justiça chegaram lá, bateram lá e falaram assim: esse apartamento está sem pagar, tá? As parcelas estão muito atrasadas, o que vocês vão fazer? Eu não sabia o que fazer, porque eu nem sabia que as parcelas estavam atrasadas. Por isso que eu emagreci muito, irmãos, naquela época. Mas até aqui o Senhor foi fiel. Até eu não sei dizer o que tanto que o Senhor fez, mas até hoje, enquanto meu marido continua resistindo, continua ali sem emprego, ganhando uns troquinhos, porque é assim que o Senhor tem permitido, eu continuo também falando: Senhor, continua assim mesmo. Está difícil, está apertado, mas continue assim. Porque quando tem muito, quer que subir. Esquece do Senhor. Então fica lá embaixo, deixa o Senhor tratar, né? Mas o Senhor está cuidando de tudo. O Senhor está cuidando, irmãos. Então nós temos que desapegar e realmente aprender a viver pela fé. E é pela fé, irmãos, que o Senhor, Ele vai suprindo, que Ele vai ajudando. Se aperta aqui, pega ali. Hoje não deu, mas daqui a pouco o Senhor, Ele prepara. E assim vai nas nossas vidas. E uma coisa o Senhor sempre tem falado para mim: não deixe de fazer a obra. Então eu deixei, marido, não quer ir, filho? Fica aí. Eu vou. Nunca me impediu. Para a glória de Jesus. Sempre me reconheceu como mulher de Deus. Para a glória de Jesus. Mas está lá, resistindo. Deixa, passando na moinha. E eu louvo a Deus, porque quando vim, já vem novinho em folha. Já deu trabalho demais, então quando vim, já vem novinho em folha. Deixa na moinha, né? Mas o Senhor tem suprido tudo. Irmãos, eu não saía de hospital com meu filho. Quando eu tinha convênio médico, quando nós tínhamos carro, o marido era bancário, eu não saía do hospital, irmãos. Eu mal trabalhava com aquela criança. No dia que o marido ficou desempregado, não tínhamos convênio, eu falei: Jesus, e as bombinhas do Davi? Essa criança não podia nada, que já perdia ar. E eu ia às bombinhas, irmãos, nunca mais. Eu nunca entrei no SUS com criança sem respirar. Não sei o que é isso. E olha que eu dormia, eu falava: Jesus, que medo. E agora? Não tem bombinha, não tem receita, não tem carro. Como que vai ser? Nunca precisei. Acabou o convênio, acabou a enfermidade, acabou tudo para a glória de Jesus. Então, irmãos, o Senhor cuida ou não cuida? Então nós não podemos reclamar. Nós temos que ficar no propósito do Senhor. Nós temos que confiar. Confiar, não se preocupa. Está andando sozinha, o marido está lá, está andando sozinho o marido, a mulher está lá, não continua. Continua a oração, buscando, os milagres nos acompanham, irmãos. Os milagres nos acompanham. É assim que Deus, Ele faz. Porque muitas das vezes o que acontece, quando um cai, o outro fica desanimado. Ah, não vou não. Ah, não, eu sozinho. Não, irmãos, não é assim não. Muitas das vezes, se você tem força, é através de você que o Senhor, Ele vai sustentar. É através de você que o Senhor vai sustentar a casa, vai sustentar o filho que está caído. É através de você. Por isso não olha com o olhar da carne, não. Talvez está olhando e falando: não tem jeito. Já está perdido, né? O filho já está perdido. A namorada do filho é pior que tudo. Não tem jeito, irmãos. Fica na posição. Fica ali, ó, no altar do Senhor. O Senhor muda toda uma situação. A gente tem que ter fé. A gente tem que confiar. E a gente tem que viver na dependência do Senhor. Somente para nós encerrarmos aqui a palavra do Senhor, que diz assim, o verso 13, só para a gente encerrar. E fez subir dali os ossos de Saul, Jonatas, seus filhos, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Todos os 7 saíram daquela posição. Assim como eles estavam na posição de humilhado, onde todos ali estavam vendo, todos eles saíram dessa posição e foram enterrados. Mas foi através de uma pessoa só. Uma. Porque a mãe dos outros 5 não estava lá.
Ela era uma daquelas que diz assim, não vale a pena, já morreu mesmo, deixa para lá. E muitas das vezes, irmãos, você vai encontrar pessoas assim. Então não espera pelo outro. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Você vai encontrar pessoas que estão sentindo a mesma dor que você, mas com propósito diferente. Já está desanimado, já acha que não vale a pena orar, já acha que não vale insistir. Você faça a sua parte. Aquilo que o Senhor colocou no seu coração, faça. Vale a pena. O Senhor contempla. E pode ter certeza, quando sair desse processo de humilhação, já sai honrado, para a glória do Senhor. Amém? Posso orar? Vamos nos colocar de pé, irmãos? Eu creio que nessa noite Deus ele tem uma direção, começando para mim, porque eu realmente preciso também, muitas das vezes, entrar em propósito sério. Porque, irmãos, as aves que atacavam durante o dia, ela era visível. Então tinha como se rispa ficar mirando para que não atacasse o corpo. E muitas das vezes os ataques em nossas famílias também está sendo visível. Só que nós não estamos preocupados em mirar para tirar das nossas vidas. Muitas das vezes os nossos filhos ficam nos celulares, aprendendo, ouvindo tantas coisas, dançando tantas musiquinhas, que é o que eu sempre falo para os adolescentes, né? E os pais estão se acostumando. Muitas das vezes casais que estão cada um de um lado do outro do celular, e cada um vivendo a sua vida dentro de uma casa, família que já não se conversa. Irmãos, são as aves que estão aí atacando. São visíveis. Não era invisível o que rispa estava passando. Ela conseguia mirar. Ela conseguia espantar, porque ela via. Então, nesta noite, irmão, espanta. Espanta o mal que está querendo atacar a sua família. Espanta o mal que está querendo te atacar. Porque nós estamos vendo. Mas, infelizmente, irmãos, nós nos acomodamos. Nós vamos deixando, não, é só uma distração. Eu só quero ver um recadinho. E, irmãos, cuidado. Que quando começa a comer a carne, vai faltar algo. É perigoso. Então não deixe. O Senhor, Ele quer que nós vamos aqui, ó. Ele quer nós aqui. É monte, eu não sei. É jejum, é oração na madrugada. Eu não sei qual propósito que você tem que fazer. Mas desça na presença do Senhor. Desça. Porque a nossa batalha, a nossa irmã Cíntia falou, nós precisamos da armadura de Deus. A nossa batalha não é contra a carne, não, irmãos. Não é carne. É batalha espiritual. E nesses últimos dias o adversário está usando de armas poderosas. E nós estamos o quê? Na condição de cansados. Nós estamos cansados. E isso é muito perigoso. Amém? Vamos orar? Vamos orar, que Deus abençoe, né, a igreja. E eu creio que vocês, a partir de hoje, saem daqui revestidos com a armadura de Deus e sabendo como agir com cada instrumento. Oremos. Senhor amado, Pai querido e santo, é diante da Tua presença, ó Pai, nesta noite, que eu venho, meu Deus, agradecer a Ti. Meu Deus, através dessa palavra eu creio que Tu teve, Senhor, uma direção. Meu Deus querido, venha fortalecer o Teu povo, venha fortalecer, meu Deus, a Tua igreja, venha ajudar-nos, meu Senhor, neste tempo difícil que nós estamos vivendo. Mas nós sabemos, ó Deus, que nós não estamos só, mas são tantas coisas querendo nos embaraçar, são tantas coisas querendo nos cercar, nos impedir, meu Deus, de avançar. Mas, meu Deus querido, segura nesta noite nas mãos de cada um dos seus filhos que aqui está e direciona, meu Deus, para aquilo que Tu tem chamado, capacita para a obra, meu Deus, que Tu tem preparado. Ó Jesus querido, eu te peço nesta noite, dê visão, dê direção, dê encorajamento, meu Deus, a cada um, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Eu venho te pedir e venho te agradecer no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus abençoe e agradeço a oportunidade. Oh, glória a Deus. Meu Deus, que palavra abençoada. Pastor Cleiton, vem aqui na frente encerrar. Irmãos, fique com essa palavra. O Senhor já tem falado há tempos, né? Para nós
buscarmos em oração, ter propósito, vamos nos unir para que isso aconteça, né? Peça oração, venha na oração, vá na madrugada, o que Deus tocar no seu coração, faça, mas obedeça à voz de Deus, amém? Nós participamos dessa mesa espiritual, agora lá fora, irmãos, tem uma mesa da comunhão e não é para vender não, é para comer, é para todos participarem, não vão embora, e ó, a pedidos a berinjela veio, tá bom? Que Deus abençoe, irmãos, aplauda ao Senhor, amém? Glória a Deus. Boa essa palavra, né? Hã? Boa palavra. Tem um morto também, tem um morto que foi cuidado. E quem cuidou do morto foi José de Arimateia. Cuidou de um corpo chamado Jesus. E essa mulher cuidou de alguns mortos, que eram seus filhos. Entenda isso, querido. A igreja precisa cuidar de alguns mortos. Hoje Jesus te deu vida. E você conhece alguns mortos que precisam ser vivificados. E você é essa pessoa que vai cuidar de alguns mortos. Porque tem alguns mortos em casa, sim ou não? Que precisam ser cuidados. Amém, querido? Mas eu queria honrar o meu pastor Antônio. Pastor, vem para cá, querido. Faça essa oração final. Dá bênção apostólica. Você é de casa. E Deus é bom e o diabo não presta. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um. Amém? Pastor. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Vale a pena a gente perseverar. Porque o que persevera, irmão, ele é vitorioso. Se eu parar para perguntar para cada um aqui, tem suas histórias particulares. Eu tenho a minha esposa tem a dela, cada um. E muitos nós vamos contar dizendo, como você suportou? É Deus. Quem sustenta é Deus. Quem nos direciona é Deus. Quem dá estratégia é o próprio Deus. Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, Deus, eu te louvo por esta palavra. Meu Deus da glória, esta mulher foi perseverante, ó Deus, nos seus objetivos. E muitas vezes, meu Senhor da glória, nós como igreja, ó Pai, nós nos acomodamos muitas vezes, ficamos nervos, parando, aleluia, estagnados, ó Papai, mas que nesta noite, meu Senhor da glória, o Senhor vem trazendo um despertamento para nós, de perseverança, meu Deus da glória, que nós possamos galgar, meu Senhor da glória, coisas grandiosas na Tua presença, ó Pai. Meu Deus, e nesta oração, meu Senhor Jesus amado, vai de encontro a esse coração, ó Pai amado, que entrou aqui angustiado, meu Senhor. Meu Deus da glória, mas o Senhor tem a alegria do Espírito Santo a derramar, meu Pai. O gozo e a esperança da salvação, meu Deus da glória. Algo que o inimigo não pode roubar a não ser nós mesmos, Pai. Meu Deus, que ela possa sair daqui fortalecida, aleluia, na Tua presença, meu Pai. E nesta oração eu apresento o Teu servo, o anjo desta igreja, ó Pai. Alcança ele, meu Senhor da glória, que o Senhor venha um prazer, Pai amado, saúde sobre ele, sobre a vida dele, ó Pai, para a glória do Teu nome, ó Pai, é que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Faça assim com a sua mão, que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Santo Espírito de Deus, esteja com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todo sempre. Todos digam amém. Cumprimento o irmão com a paz do Senhor.